A maré virou, as opções estão voltando, agora é com o Milito. Roda a vinheta e bora falar de Galo. Tudo bem, pessoal? Um grande abraço a você que me acompanha em mais um vídeo aqui no canal do Frossar. Hoje, terça-feira, dia 23 de julho de 2024, véspera do início dos Jogos Olímpicos de Paris. Eu tô bem animado, gosto demais de Olimpíadas, não sei vocês. Tem muita gente que gosta só do Galo, mas eu gosto também de acompanhar outros esportes. Para você que gosta de apostar também em esportes, fica a dica. Se ainda não fez o cadastro na KTOzinha, faça utilizando o cupom Frossar. Vai te garantir 20% de bônus no primeiro depósito e a primeira aposta é sem risco. Errou, o valor volta para você como bônus para uma nova tentativa. Consulte o regulamento, só para maiores de 18 anos e aposte com responsabilidade. Mais um recado de uma parceiraça aqui do canal antes da gente começar o assunto do vídeo de hoje. Recado da Confiax, se você está querendo realizar o seu sonho da casa própria, do seu carro ou de uma viagem dos sonhos ou até de um procedimento estético, o consórcio da Confiax é o melhor caminho. A parcela vai caber no seu bolso, consórcio sem burocracia, sem juros. Você pode ser contemplado já a partir do primeiro mês. É só escanear o QR Code que está aparecendo na sua tela e fazer o seu orçamento, beleza? Pessoal, pedidos de sempre. Se você está me assistindo e ainda não é inscrito no canal, me dá essa moral. Inscreva-se aqui embaixo, é rapidinho, gratuito, me ajuda demais. Caso tenha a opção do hypar aí embaixo, tem para alguns, para outros não. Você também me ajuda clicando no botão hypar e curta o conteúdo, não se esqueça. O like também é muito importante, envie para os amigos, beleza? Caso queira ajudar ainda mais o meu trabalho, apoiar ainda mais o meu canal, considere se tornar membro do canal por R$ 14,99 por mês ou apoiador por R$ 4,99 por mês ou sócio patrocinador por R$ 99,90. As opções estão aí descritas no botão Seja Membro, também embaixo do título deste vídeo. Vamos lá então, porque é o seguinte, o Atlético hoje, retoma os treinamentos na Cidade do Galo. A segunda-feira foi de folga, depois da ótima vitória sobre o Vasco na Arena no domingo. Folga justa, já que o Galo tem a semana cheia, Teria o jogo contra o Atlético Paranaense no meio de semana em Curitiba, mas o Furacão tem um jogo pela Sul-Americana, pelos playoffs da Sul-Americana, justamente nesse meio de semana contra o Cerro Porteño, jogo da volta dessa fase de playoffs. Então, é normal que quando tem um jogo da Conmebol, das competições da Conmebol e um jogo das competições da CBF, geralmente é o da CBF que é adiado. Foi o que aconteceu. Ainda não tem data esse Galo e Atlético Paranaense e Galo, portanto o Atlético tem a semana cheia para trabalhar. E aí, não só trabalhar, como recuperar jogadores. E essa semana, pessoal, vai ser muito importante para recuperar atletas que estavam no departamento médico. Hoje são 4 jogadores no DM, ou eram 4, porque essa semana vão sair do DM certamente alguns atletas. Então estavam lá o Everson, o Rubens, o Zaratio e o Alisson. Desses 4, eu estou para dizer que o único que não tem chance de jogar contra o Corinthians, que vai precisar de um tempinho a mais, é o Alisson. Teve uma lesão de ligamento no tornozelo e está evoluindo bem, está perto também do retorno, mas ainda não será para o fim de semana, pelo menos é o que dizem as pessoas do clube. Agora, os outros 3 têm chance sim de já retornarem contra o Corinthians. Vai ser uma semana importante demais para o retorno deles, tanto do Everson quanto do Zaratio, quanto do Rubens. São 3 jogadores importantíssimos, 3 jogadores que, se não são titulares absolutos, no caso do Everson, vai voltar e vai assumir a titularidade, tá? Caso alguém tenha essa dúvida, o Milito vai sim devolver o Everson à posição que era dele antes da lesão. Apesar de o Matheus ter segurado muito bem a onda nesse intervalo, o Everson vai retomar a posição. Mas os outros 2 são jogadores capazes de ameaçar a titularidade de algum jogador em algum momento. No caso do Rubens é mais difícil que ele faça isso, porque o titular é o Arana e é titular absoluto. No caso do Zaratio é possível, mas serão jogadores sem dúvida nenhuma, independentemente de titularidade ou não, importantes na sequência da temporada. E eu estava pensando e falei assim, cara, eu tenho que gravar um vídeo sobre isso. Por quê? Porque a gente sofreu demais por várias rodadas, por muitos jogos, com falta de opções. A gente foi para vários jogos sem nenhum lateral esquerdo, por exemplo, à disposição, o ala pela esquerda, sem nenhum volante à disposição. A gente já foi para jogo também sem volante. E agora a maré está virando, as opções estão voltando e o Milito, enfim, vai ter opções para trabalhar. E aí essa é a hora que a gente precisa de união, precisa de unidade entre treinador
e torcedor. Por que eu falo isso? Porque é o seguinte, basicamente todos os jogadores do elenco do Atlético já fizeram com o Milito mais de uma função. Ele gosta de variar o time, de mudar a estratégia para o jogo de acordo com o adversário. Se a gente for parar para pensar aqui, o Saravia já jogou como zagueiro pela direita, já jogou como ala pela direita mais avançado, né, indo ao ataque toda hora. Os zagueiros já atuaram em mais de uma posição na zaga, por dentro, pelo lado direito e pelo lado esquerdo. Isso é comum. O Batalha é volante de ofício, mas tem jogado mais na zaga, mas quando precisa joga de volante também. O Otávio, que é volante, foi volante zagueiro agora contra o Vasco. Estava compondo a linha de 4 defensiva ali quando o Galo não tinha bola contra o Vasco. O Alan Franco é volante, já foi primeiro volante, mas já foi meia mais avançado, inclusive agora contra o Vasco. O Arana já jogou como zagueiro pela esquerda, quando o Milito precisou, mas joga prioritariamente como ala, né, pela esquerda mais avançado. O Scarpa já jogou dos dois lados. O Alisson, que está para voltar, já jogou dos dois lados. Então, assim, o Vargas já jogou de meia, já jogou de atacante, já jogou aberto. O Milito gosta de variar o esquema tático e gosta de aproveitar as características que os jogadores têm em diferentes posições. É claro que, tendo todo mundo à disposição, essas improvisações, que eu nem chamo de improvisações, mas essas variações da função dos jogadores, elas tendem a diminuir. Os jogadores tendem a jogar um pouco mais nas funções originais, porque as opções são maiores, então fica mais fácil para o treinador trabalhar. Mas elas vão continuar acontecendo. Então aqui está um primeiro pedido para o torcedor entender e ter um pouco de paciência quando ele vê algum jogador jogando um pouco fora de posição, porque a estratégia é montada para aquele jogo, né? Como foi o caso agora do jogo do Vasco. A gente pode pegar como exemplo o Otávio, que fez uma função diferente, atuou como zagueiro quando o Galo não tinha bola e como volante quando tinha a bola, e foi muito bem. Para mim foi o melhor em campo, apesar dos 2 gols do Hulk, de o homem ter desequilibrado mais uma vez. Então o primeiro pedido de paciência é esse. Os jogadores vão continuar variando a característica e a função dentro do campo, porque o Milito é assim. O Milito não é aquele treinador que faz o time jogar sempre da mesma maneira. A gente já viu o Atlético ser vitorioso assim, então muita gente tem esse vício de querer ver um time jogando daquele jeito sempre, né? O Galo de 2013, por exemplo, era aquele time ali, né? Tinha o Vitor, o Rocha na direita, o Júnior César ou o Richarlison na esquerda, o Rocha atacando mais do que o lateral esquerdo via de regra, Léo e Hever com os zagueiros ali que agrediam na bola aérea, Pierre e Donizete marcando todo mundo no meio e dificilmente iam ao ataque ou tentavam alguma coisa do meio para frente, Ronaldinho mais solto por dentro distribuindo, Tardelli aberto na direita, Bernard aberto na esquerda e o Jô na frente. O time era aquele, não só em peças, mas em funções também. Você não via o time variar tanto o modelo de jogo, ele inverter demais os pontas, ou mudar a forma que o time jogar, ou jogar só com um volante, colocar um meia criativo a mais. Você não via isso com tanta frequência no time. Esse time do Milito, ele vai variar. O Milito falou isso na coletiva. Tem jogo que um volante é suficiente, como foi o caso do jogo contra o Juventude em Brasília, então joga só um. Tem jogo que eu preciso de 2 volantes, como foi agora contra o Vasco, o Otávio junto com o Vera. Contra o Vasco, inclusive, em alguns momentos o Galo marcou até com linha de 5, Paulinho era um ala, voltando com o lateral adversário. Então essas variações táticas fazem parte do trabalho do Milito, a gente precisa entendê-las e apoiar o trabalho do treinador nesse sentido. E agora vem o segundo ponto dessa explanação minha aqui, desse pedido de paciência, de apoio ao trabalho do treinador, talvez seja o mais importante, porque eu falei de paciência em relação à forma como o time joga, a distribuição dos jogadores em campo, mas outra paciência que tem que ter, que a gente precisa ter, e precisa considerar que quem treina o time é o Milito, não é a gente, ninguém vê treino além da comissão técnica, além das pessoas que trabalham no clube, desde antes da pandemia, logo, na verdade, desde o início da pandemia, que a imprensa não tem acesso ao CT e não assiste treino, então nenhum jornalista pode falar que eu garanto que fulano tá comendo a bola no treino. Pode ter informação de alguém lá de dentro, eu tenho, vários colegas têm, mas cravar com base no que seus olhos veem é impossível, porque a gente não assiste treino. Quem assiste treino é o Milito, a comissão dele, então as escolhas são direcionadas pelo dia a dia. A nossa amostra, que são os jogos, ela é muito menor do que a amostra do treinador. É claro que quando a gente começa a observar os jogos e vê algumas coisas muito claras, fulano tá comendo a bola, não tem como esse cara tá no banco, beleza, questionar. Agora, via de regra, o treinador tem muito mais elemento para avaliar e para tomar as decisões do que a gente. Então, onde que eu quero chegar?
A partir de agora, graças a Deus, a maré virou no sentido de, se algumas rodadas atrás a gente não tinha nenhum time titular com jogadores nas respectivas posições, nenhum time que a gente conseguia formar 11 ali minimamente aceitáveis, né, pelas várias baixas que a gente tinha, pelos desfalques por convocação, por suspensão, por lesão, agora a gente vai ter o cenário oposto. Graças a Deus, o próprio Milito comemorou isso na entrevista coletiva, a gente vai ter o cenário oposto, que é o quê? Não só teremos um time muito forte em campo, como já tivemos nos últimos 2 jogos principalmente, Juventude e Vasco da Gama, como teremos bons jogadores no banco de reservas. E aí começa, eu estou me antecipando aqui porque eu sei que isso vai acontecer, o festival de fulano não pode estar no banco para o ciclano. Vamos lá. Pensando na nossa zaga, a gente teve a chegada do Lianco, que nos primeiros minutos dele em campo já mostrou que tem algumas características que muito provavelmente vão fazê-lo ter muitos minutos e de repente ser titular desse time. E a gente tem o Alonso, que para mim é titular absoluto na zaga pela esquerda, até por ser canhoto, por dominar a posição. Sobram nessa brincadeira aí o Saravia, que vinha jogando como zagueiro pela direita, e um dos dois, Batalha ou Bruno Fux. Não dá para jogar todo mundo. Então, a partir de agora, como já aconteceu contra o Vasco, alguns desses caras ou algum deles vai ficar no banco. O torcedor precisa entender que o treinador monta a equipe de acordo com o adversário. Eu, inclusive, não acho que o Milito tenha uma escalação ideal na cabeça dele titular. Tá? Porque eu acho que varia muito de jogo para jogo. Ele já deixou claro isso em coletiva, que ele monta o time de acordo com a característica do adversário. Então não faz sentido a gente ter uma escalação de 11, como a gente tinha em 2013. Esse time é o time titular e o resto é reserva. Não, ele vai variar. Eu dei o exemplo da zaga, mas a gente olhar para todos os setores, a gente vai encontrar isso. Talvez exceção feita ao ataque, porque de fato as opções são menores, mas ainda assim tem gente que pede, por exemplo, o Vargas no lugar do Paulinho. Eu discordo veementemente, tá? Para mim o Paulinho é titular absoluto desse time, mas tem gente que acha que o Vargas tem que jogar. Quem dá treino é o Milito, ele que tá vendo o dia a dia. Então assim, até no ataque você tem esses questionamentos. Teve maluco aí pedindo até o Hulk no banco alguns jogos para trás, o que eu também discordo veementemente. Mas vamos analisar posição por posição. Falamos da zaga, vamos falar do meio campo. Vai ter gente que acha que tem que jogar 2 volantes, o Otávio com o Vera, mas tem gente que prefere o Otávio com o Franco. Outros vão preferir, agora que o Zarate está voltando, o Zarate como segundo homem de meio. Já alguns acham que o Zarate vai brigar por posição com o Bernard. Na direita, a gente sabe que o Scarpa é titular absoluto, mas e o reserva imediato dele? Quem é? Para muitos, para mim, por exemplo, é o Alisson. Para vários outros é o Palácios. Então, é normal que a gente tenha debates nesse sentido, porque finalmente o elenco tem várias opções. Quando o elenco não tem opções, é até difícil você ter esse tipo de discordância, mas ainda assim você tem. Agora, na época das vacas magras, tinha muita gente pedindo o Isaac mais minutos, gente pedindo para o Izep, que está lá com 18 anos, que ainda não está se destacando tanto no sub-20, para subir e já jogar no profissional. Então a galera tem por hábito essa mania de ser treinador. O que eu estou vindo aqui pedir é o seguinte: vamos respeitar as decisões do Milito e cobrar depois, né? É claro que o treinador toma as decisões com base no dia a dia e ele é capacitado para tomar essas decisões, e é claro que depois do jogo cabe a todos nós, torcedores, jornalistas, avaliar o que deu certo e o que não deu. O Milito falou sobre isso na última coletiva. Eu tomo as decisões antes do jogo, é óbvio, mas isso tem que ser lembrado. Depois do jogo a gente vê se funcionou ou não funcionou. Então eu vou continuar vindo aqui no meu canal, por exemplo, depois do jogo, no Cabeça Fria, falar: olha, o Milito tentou isso, mas deu errado, não funcionou, a gente teve problema aqui. E quando der certo, como foi contra o Vasco, eu vou vir aqui e falar: olha, a ideia do Milito foi essa e funcionou. O time marcou bem, o time criou bem, o time ganhou o jogo. Tomara que seja cada vez mais frequente esse tipo de discurso. Só que talvez o seu jogador preferido, o jogador que você acha que tem que ser titular, fique no banco. Entenda que o treinador está vendo e acompanhando o dia a dia. Talvez o formato tático do time seja diferente do que aquele que você está acostumado, porque viu futebol a vida inteira e está acostumado, por exemplo, a ver laterais na linha de 4 defensiva. O Milito não joga assim. O Milito joga com 3 na zaga e joga com alas. E o ala não necessariamente é um lateral. Aliás, eu tô para falar que um dos alas só é um lateral de ofício, que é o Arana, porque é um cara extremamente agudo, né?
O suplente do Arana imediato é o Rubens, que é um meio-campista de origem. Virou lateral esquerdo, o Atlético o considera lateral, mas é um meio-campista de origem. Fazia gols nas categorias de base, é um jogador extremamente agudo, ofensivo. O ala pela direita é um meio-atacante, que é o Scarpa, que foi líder em assistências em 2 campeonatos brasileiros consecutivos quando jogava pelo Palmeiras, e está distribuindo assistência à torta e à direita também no Galo. Então, assim, entenda que o time vai a campo daqui para frente, certamente com algumas decisões tomadas pelo Milito que não vão agradar, talvez você que está me assistindo, ou talvez eu que estou falando aqui não concorde com uma decisão ou outra, mas a gente precisa ter na cabeça que quem acompanha o dia a dia é o Milito e que ele monta o time de acordo com o adversário. E que o time que ele monta, que ele manda a campo para o jogo contra o Corinthians, por exemplo, que já vai ter um retorno de vários jogadores e já tem todo mundo à disposição, a gente não perdeu ninguém por suspensão, não significa dizer que é o time titular, os 11 que vão jogar até o final. Se a gente chegar na final da Libertadores lá em novembro, vai ser esse time. Não é assim. Então é um vídeo para pedir calma, para pedir paciência e para pedir unidade. Que a gente jogue junto com o treinador, porque a gente tem um time muito bom na mão. O time do Atlético é muito bom. Agora a gente volta a ter alternativas para o treinador trabalhar muito boas. Eu ainda acho que falta uma pecinha a mais no ataque, acho que cabe, e a diretoria está trabalhando nesse sentido. Tomara que consiga efetivar a contratação. Esse não é um vídeo para passar pano para nada, porque a internet é chata demais nesse sentido, né? Você faz qualquer tipo de conteúdo jogando para cima, apoiando, elogiando algum tipo de trabalho, você é o passa-pano, você é o cara que só elogia, o amansado, seja lá a palavra que o pessoal usa na internet. Você faz qualquer crítica, como eu já fiz várias aqui nesse canal e já, enfim, ouvi de gente dentro do clube, pô, tá batendo demais, aí você hater dos 4Rs, aí você é Caliuzete, esse mundo 880 que a gente vive. Eu vou continuar fazendo meu trabalho aqui, elogiando o que eu acho que está certo, criticando o que eu acho que está errado, apoiando no momento que eu acho que é de apoio, como eu acho que é esse momento. Tá chegando aí mata-mata de Libertadores, Copa do Brasil, o time é bom, o treinador é bom, é hora de jogar junto. E criticando quando eu acho que alguma coisa não está indo pro lado certo, né? Quando eu entendo, na minha avaliação, que as decisões tomadas não estão sendo corretas. É hora de apoiar, gente. Eu estava na arquibancada como torcedor, na semifinal da Libertadores, Galo e Newell's Old Boys, jogo da volta no Independência, atrás do banco de reservas do Cuca, quando o Cuca tirou de campo, o Atlético estava ganhando o jogo por 1-0, precisava de mais um gol para levar para os pênaltis. O Cuca tirou o Bernard e o Tardelli para colocar o Alexandro e o Guilherme. E muita gente naquele portão, naquele dia, ninguém me contou, eu vi, eu estava lá, começou a chamar o Cuca de burro naquele momento. O Alexandre entrou bem no jogo e o Guilherme fez o gol que nos levou à disputa de pênaltis, e que nos levou à final e que nos levou ao título da Libertadores consequentemente. Então, assim, o que eu quero dizer é, quem treina o time é o técnico, ele que está no dia a dia do CT. E nos momentos que a gente tem bons elementos para ser competitivos, como a gente tem agora, jogar junto aumenta as nossas probabilidades. Eu vejo, graças a Deus, uma união legal, numa análise mais macro, da arquibancada com o treinador, e eu estou aqui nesse vídeo para reforçar esse pedido. Vamos jogar juntos, vamos compreender as decisões que são diferentes daquelas que você preferia que fossem tomadas, e vamos entender que o trabalho do dia a dia é do treinador, que o time é muito bom, que as opções são muito boas, que a partir de agora não tem jeito de não deixar jogador bom no banco, que vai acontecer, e que jogando juntos temos sim chances, e chances grandes, chances consideráveis de levantar caneco nessa temporada. Beleza? Valeu demais, esse vídeo foi mais um bate-papo mesmo com você, torcedor atleticano que acompanha os jogos, que gosta de ir na arena, pra gente deixar a corneta um pouquinho de lado nesse momento, jogar um pouco mais junto, pra gente, quem sabe, aumentar ainda mais as nossas chances de conquistar título nesse ano. Muito obrigado, você que me acompanha sempre aqui no canal do Frossara, a gente vai seguir acompanhando aí o dia a dia do Galo até o próximo jogo e programação normal aqui do canal, a gente se encontra no próximo conteúdo. Grande abraço, saudações atleticanas.